Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas dicas para te ajudar a concretizar suas metas, né? Eu já dei a dica do planejamento, né, de utilizar o planner, e agora nós vamos para dicas assim mais práticas, né? Nós vamos falar sobre otimização do tempo, como a gente faz para otimizar o nosso tempo. E vamos ver quais são as ações, o que nós podemos fazer para nos ajudar com relação a isso, tá bom? Então, vamos pro vídeo! Então, meus amores, começando mais um vídeo hoje, e vou aproveitar já hoje para no início do vídeo pedir para vocês curtirem nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com as pessoas que vocês acham que essas nossas dicas serão úteis, tá bom? E nós vamos falar hoje sobre otimização do nosso tempo. Para que a gente possa concretizar as nossas metas, uma das coisas que a gente precisa fazer é otimizar o nosso tempo. E qual é a forma de otimizar o tempo? Organizar o tempo. Né? Como é que a gente pode fazer essa organização? Bom, existem várias formas de organização. Uma eu já falei para vocês, né, que é sobre o planner, fazer o planejamento do nosso ano, do nosso mês, da nossa semana, né? E dos nossos dias. Isso daí é uma das formas de organização e de otimização. E uma outra forma que a gente tem para fazer também, é uma outra forma de organização, é organizar as tarefas do dia a dia, né? Porque aí sobra mais tempo para que a gente possa se dedicar a concretizar essas metas. Como assim? Eu vou dar o meu exemplo, como é que eu faço, talvez alguma coisa que eu faça possa servir para ajudar vocês também a se organizar. Com relação hoje às tarefas domésticas, mais especificamente comida, porque assim, eu não tenho ninguém que me ajude com relação à organização da casa, nem das minhas tarefas domésticas, sou eu que faço tudo sozinha. Então assim, eu tenho que procurar otimizar essas tarefas para que eu possa fazer outras coisas, porque o meu dia eu tenho várias tarefas para fazer, além das tarefas domésticas. E tarefas domésticas é uma coisa que toma muito tempo da gente. Então, assim, para sobrar mais tempo para mim, para que eu possa me dedicar porque eu tenho meu trabalho, como eu já falei para vocês, meu trabalho formal, que eu tenho que ir para ir todos os dias. E, além disso, eu tenho um ateliê de produtos artesanais personalizados e tem aqui também o nosso canal, né? Que colaboro, né, com dicas para vocês, para ajudar vocês, né? E vocês também, como eu já falei, se quiserem podem, eu vou achar muito legal se vocês também tiverem dicas para compartilhar comigo, tá bom? Então, como eu faço com relação à comida? Eu já falei uma vez para vocês anteriormente que eu faço marmitas, mas como eu faço especificamente essa organização? Bom, eu tiro um dia da semana para fazer as marmitas. Como eu falei para vocês, a minha alimentação ela é restrita, eu já expliquei para vocês por que eu prefiro fazer as minhas marmitas, né? No vídeo anterior. E aí depois eu vou ver se eu lembro de colocar aqui embaixo na descrição esse vídeo anterior para que vocês possam ver, né? Sobre como eu falei sobre isso para vocês. Então, eu faço as marmitas. E aí eu defino meu cardápio. Cada um faz da forma que acha melhor. Eu prefiro colocar só um tipo de comida para a semana toda, porque eu sou muito lenta para cozinhar. Então, assim, para fazer vários tipos de cardápios para a semana toda é complicado. Às vezes eu faço que dá, por exemplo, para 2 semanas, e aí eu faço uma variedade maior de cardápios, certo? E
Mas geralmente, quando eu tô na correria mesmo, eu faço só um tipo, por exemplo, frango. Aí eu vou comer a semana toda frango, aí faz, sei lá, faz frango cozido, faz frango frito. E aí, pra ser mais rápido, aí eu faço, né, geralmente o meu carboidrato, na maioria das vezes eu como arroz, às vezes eu como macarrão. E aí eu preparo já o, o almoço e já deixo preparado também como é que eu faço? Eu preparo o almoço, preparo o jantar, preparo o lanche e preparo o café. Por quê? Porque perde muito tempo fazendo essas coisinhas. Então eu deixo as coisas já preparadas ou então já no ponto de, no caso do jantar, já no ponto já de só fazer alguma besteirinha rápida e para complementar e fazer. Por exemplo, aí por exemplo no almoço, vamos dizer, arroz, frango, legumes, né, verduras, e aí já deixo já pronto. E aí deixo congelado, algumas. Eu deixo assim por uns 3 dias, e aí depois desses 3 dias, às vezes, eu deixo um pouco congelado, às vezes nem é preciso, porque minha geladeira é muito boa, e às vezes eu consigo deixar a semana toda sem precisar congelar. Mas aí eu vou vendo dependendo do tipo de comida que eu fizer. Aí, no jantar, eu já utilizo, por exemplo, geralmente eu faço arroz no almoço. Para o jantar, às vezes eu coloco uma porção menor de arroz. Ou então, às vezes eu deixo já um macarrão cozido, já do jantar, né? Em vez de eu comer arroz, às vezes eu como macarrão. E aí eu já deixo ele cozido. E aí, dependendo do que eu for fazer, por exemplo, se eu for fazer macarrão com carne moída, se eu for fazer macarrão com frango desfiado, alguma coisa do tipo, aí eu já deixo o macarrão só cozido. E aí na hora que eu for misturar, e na hora eu misturo a carne moída ou frango desfiado, alguma coisa assim do tipo. E no caso, por exemplo, se eu for comer macarrão com alguma coisa, por exemplo, um frango assado, alguma coisa assim, outra coisa, né, que não seja assim pra misturar, aí eu já deixo ele já temperado com manteiga, com orégano, essas coisas. As coisas que eu posso comer, os temperos que eu posso comer, já deixo ele já temperado. E aí, quando eu for comer, o que eu faço? Eu esquento ou no micro-ondas ou na cuscuzeira, alguma coisa do tipo, né? Esquento para comer. E aí, se for esse de misturar, né? Eu já pego, já esquento a carne moída, o peito de frango e aí misturo com o macarrão, certo? Quando é jantar. O café, o que eu faço? Como dependendo do horário que eu estou trabalhando, se é pela manhã ou se é pela tarde, se eu estou trabalhando pela manhã, eu já levo uma marmita para o meu trabalho já com o café, porque quando eu estou trabalhando pela manhã, que eu tenho que chegar lá cedo, eu tomo café no trabalho. Então eu levo minha marmita com o café, com o lanche da manhã e mais o almoço. Quando eu estou trabalhando pela tarde, eu já levo a marmita com arroz e o lanche da tarde, certo? E assim, quando eu estou trabalhando pela tarde, eu tenho que sair de casa um pouco cedo. Então eu acordo sempre, todos os dias, de segunda a sexta, 5 horas da manhã. Por quê? Porque independente se eu vou trabalhar de manhã ou se eu vou trabalhar de tarde, se eu for trabalhar de manhã, eu tenho que sair de casa cedo, bem cedo, né? E se eu for trabalhar à tarde, eu tenho que fazer as coisas antes de eu ir trabalhar. Que coisas que eu falo? As minhas coisas que eu tenho que fazer, além das tarefas domésticas, também é o meu trabalho do ateliê, as minhas encomendas do ateliê. Então, assim, eu tenho que fazer todas essas coisas antes de eu ir trabalhar, quando eu estou trabalhando à tarde. Então, eu tenho que acordar cedo, que é para poder eu começar a fazer as coisas cedo, porque antes de... porque depois eu tenho que me arrumar para poder ir trabalhar. Agora saiu. Então, de qualquer forma, eu trabalhando ou de manhã ou de tarde, eu tenho que acordar cedo. Então, eu acordo 5 horas da manhã. Mas também, gente, quando dá 10 horas, eu já estou morta de sono. E aí, outra coisa que eu também deixo já pronta, então o café, o que eu faço no café? Geralmente eu faço bolo. Por exemplo, eu faço um bolo grande, e aí eu divido, por exemplo, esse bolo ao meio, congelo a metade.
Ei, gente, dá pra congelar bolo. Congelo a metade e a outra metade eu vou comendo. Pra quê? Pro bolo não estragar, né? Porque se ele ficar muito tempo, pode estragar. E aí, o que eu faço? Dependendo do tipo de bolo, por exemplo, se é um bolo de tapioca, quando eu vou comer de manhã que eu acordo, eu já boto ele para esquentar na cuscuzeira. Mas, por exemplo, se é um bolo não de trigo, porque eu não posso comer trigo, mas de outro tipo de massa, dessas massas de farinha de arroz, essas outras coisas. Né, desse mix de farinhas sem glúten. Aí, dependendo do bolo, eu esquento ou não. Tem bolo que eu gosto de comer gelado, mas tem bolo que eu acho melhor dar uma esquentadinha. Então, assim, então é mais rápido. Então, como é que faz essa otimização? E com relação ao lanche também, eu vou falar logo tudo, né? E depois eu vou explicando pra vocês como é que eu vou fazer. E com relação ao lanche, eu já deixo pronto também os sucos. Eu até tirei uma foto, depois eu vou mostrar aqui, vou ver se eu lembro de deixar aqui pra vocês no vídeo. A foto, se eu conseguir, né? Eu já tô aprendendo ainda a editar vídeo, essas coisas ainda não sei muito legal. Então, se eu conseguir, eu prometo que eu deixo pra vocês. Se não tiver no vídeo, é porque eu não consegui fazer. Então, o lanche. Aí eu já deixo congelado os sucos, eu faço o suco, aí já deixo todo congelado, aí pego garrafinhas assim pequenas, né, de vidro, e aí já deixo tudo congelado. E aí depois eu vou precisando, eu vou só descendo. E as frutas também, algumas frutas eu congelo também. Por exemplo, banana, eu congelo banana quando eu faço salada de fruta. Porque às vezes eu faço salada de frutas. Aí com as frutas que eu posso comer, né? E aí eu já deixo os potinhos todos congeladinhos já. Aí eu faço o máximo, eu compro as frutas, higienizo tudo e depois eu saio cortando. E o máximo de potinhos que eu puder fazer, eu faço. E aí, quando eu vou sair para trabalhar, ou então quando eu vou sair para trabalhar, para levar meu lanche, ou então para comer aqui em casa mesmo, eu saio pegando tudo. Por exemplo, suco congelado. Aí eu pego a minha marmita e saio botando tudo dentro dela. Aí boto meu almoço, aí boto meu suco congelado, minha fruta congelada também, minha água também. Aí saio colocando tudinho dentro da marmita, porque aí quando eu chegar no trabalho que eu for comer, a maioria das coisas já estão descongeladas, que não está descongelado, descongela no micro-ondas. Mas assim, com relação ao almoço, eu prefiro não levar ele congelado. Eu só levo ele congelado mesmo quando eu esqueço de descer, porque assim, no dia anterior, eu já vou descendo, já deixo embaixo, na parte de baixo da geladeira, que é para ele ir descongelando. Às vezes eu faço isso com o suco, mas o suco eu prefiro levar congelado mesmo. E as frutas também, eu prefiro levar congeladas mesmo também, porque elas descongelam rápido e até a hora de eu lanchar, elas ainda estão geladinhas, certo? Mas eu também, dentro da marmita, sempre coloco aqui aquelas embalagens que vem com gel, que é para manter a temperatura, para ficar bem geladinha, tanto a água como o suco, como as frutas, certo? Então, eu geralmente faço assim. Então, como é que eu faço a otimização do tempo para me organizar com relação a essas coisas? É o seguinte, por exemplo, no dia que eu for fazer as marmitas da semana, então a primeira coisa que eu faço, por exemplo, vou juntar com todas as tarefas, no caso, né? Por exemplo, aí eu acordo, aí depois que eu tomo meu café, ou às vezes até antes de tomar café, eu vejo logo assim, quais são, eu já deixo planejado no meu planner, os dias que eu vou lavar roupa, os dias que eu vou passar aspirador, o dia que eu vou, entendeu? Eu já deixo tudo já programadinho, por exemplo. Geralmente, as roupas de trabalho eu lavo no meio da semana, mais ou menos ali pela quarta-feira e tal. Então eu acordo, antes de eu começar a escovar dentro, tomar café, fazer essas coisas todas, eu já pego a roupa que é para lavar e já vou colocar na máquina, já boto para lavar. Depois disso, porque aí, enquanto a máquina está fazendo esse serviço, eu estou fazendo outra coisa. Eu já vou adiantando outras coisas, porque aí quando eu terminar de fazer uma determinada coisa que a máquina terminou de lavar, eu já estendo logo a roupa, que é para dar tempo dela secar. Como aqui o sol é potente, às vezes antes de eu ir para o trabalho a roupa já está seca, então eu já tiro logo. Então, por isso, a primeira coisa que eu faço é colocar logo a roupa para lavar. Depois disso, aí eu vou escovar o dente, vou
Não, aí depois disso, por exemplo, eu já pego, por exemplo, o bolo da geladeira, alguma outra coisa, o pão, alguma coisa que eu fiz, porque bolo, pão, essas coisas eu mesmo que faço. Então eu já tiro da geladeira, já coloco na cuscuzeira para esquentar, já coloco para fazer o café e aí vou escovar meu dente. Porque aí quando eu terminar de escovar meu dente, as coisas já estão prontas, entendeu? Então já dá pra comer. Não tem que terminar, aí que eu vou fazer, não. Aí já tá tudo pronto, aí eu como, aí vou fazer minhas coisas vou fazer minhas postagens, né? Daqui do canal, dos meus 2 Instagrams que eu tenho, no caso 3, nos 3 Instagrams, eu tenho 3 Instagrams. Fazer minhas postagens que eu tiver que fazer, né? E aí depois que eu terminar de fazer essas postagens, na maioria das vezes eu faço assim, tem dia que não dá, correria muito grande, tem alguma coisa pra fazer, tipo ir ao médico, alguma coisa assim cedo, então não dá pra fazer essas postagens, eu faço só à tarde. Mas enfim, na maioria das vezes é assim. Aí faço as postagens, e aí depois que eu faço as postagens, aí eu pego o meu planner pra ver o que eu tenho pra fazer naquele dia, e aí começo a fazer, certo? Aí, por exemplo, se é dia de fazer marmita da semana, o que eu faço? Eu vejo logo, por exemplo, arroz, coloco logo arroz para fazer. Outra coisa, gente, eu utilizo muito eletrodomésticos que facilitam e agilizam a vida. Então, lavar roupa, máquina de lavar roupa, tenho panelas elétricas, né, que facilitam a minha vida, que me auxiliam bastante. Porque assim, eu gosto das panelas elétricas porque a gente programa lá o tempo e elas desligam sozinha. Então já agiliza bastante coisa. Então, por exemplo, no caso do arroz, eu tenho a panela de arroz. Aí eu já coloco lá o arroz para fazer, aí já fico despreocupado, porque depois ela vai desligar sozinha. Aí eu já faço outra coisa. Enquanto ela está lá fazendo o arroz, aí eu já estou preparando outra coisa. Por exemplo, boto na outra panela elétrica. Com licença. Se for frango que eu vou fazer, por exemplo, aí eu já coloco já o frango para cozinhar, dependendo do que eu for fazer. Aí já boto na panela elétrica também. Se for só para assar, boto na airfryer. Aí vou colocando as coisas assim, e aí, por exemplo, enquanto tá fazendo, a panela de arroz tá fazendo arroz, a outra panela tá cozinhando frango, aí eu já tô descascando as verduras, frutas, essas coisas, que é pra poder colocar pra cozinhar também, entendeu? No vapor e tal, dependendo de como você faça, não sei como você faz aí. Aí já vou fazendo isso também. E aí vai otimizando o tempo, entendeu? Vai fazendo as coisas e vai. Porque se você for primeiro, eu vou fazer o arroz. Aí depois, eu vou fazer o. Aí deixa o arroz terminar para poder fazer o frango, isso não dá certo. Tem que fazer logo tudo junto ao mesmo tempo, que é para otimizar o tempo. Enquanto isso, a máquina tá lá lavando a roupa. Entendeu? Aí quando eu termino, e olha que eu sou lenta para fazer as coisas. Mais um motivo que eu tenho para otimizar o tempo, porque eu sou lenta. Aí descasca as verduras, tudo, os legumes precisa descascar, cortar tudinho. Fruta também, que precisar cortar também tudinho. Boto as frutas nos potes, boto. Aí já deixo tudo certinho, que é pra quando. Aí quando eu tenho. Aí, por exemplo, quando o arroz está pronto, quando o frango está pronto, eu vou tirando, vou colocando as porções nas marmitas, separando tudinho. Já pra depois colocar tudo na geladeira. Deixo esfriando um pouquinho, que eu não, quando termino eu não coloco imediatamente na geladeira. Eu sei que o povo disse que tem que colocar, então, mas eu prefiro deixar esfriar. Aí eu deixo esfriar um pouquinho para poder colocar na geladeira. E com a máquina terminar de lavar, já estendo a roupa, entendeu? Então é assim que eu vou fazendo, né? Que é para otimizar o tempo, que é para agilizar as coisas, que é para poder dar tempo de fazer mais coisas. Porque eu ainda tenho coisas, por exemplo, eu tenho... Aí nesse dia, por exemplo, da marmita, eu não consigo mais fazer nada assim de outra coisa além dessas coisas. Porque aí tem que fazer o café, aí tem bolo para fazer, tem pão, alguma coisa assim para fazer. Então eu faço só no dia da marmita, eu faço só as comidas. Nesse dia eu faço só as comidas, porque nos outros dias eu só vou pegando e esquentando, entendeu? Então não vou ter mais esse trabalho. E aí dá para eu fazer as minhas outras coisas que eu tenho que fazer, que é as encomendas do ateliê, que é as tarefas domésticas, as outras tarefas domésticas, né? Que é de aspirar a casa, de lavar banheiro, essas coisas todas que a gente tem que fazer. E aí nos outros dias dá para fazer melhor, porque ainda tem as atividades físicas que eu tenho que fazer todos os dias. Eu faço
de segunda a sexta. Então dá pra fazer essas outras coisas. Então, porque geralmente eu faço as marmitas, geralmente eu coloco pra me fazer dia de sábado, que é o dia que eu prefiro fazer. Mas quando acontece algum imprevisto, alguma coisa, eu faço outro dia da semana, mas geralmente eu faço no sábado. Então, aí eu faço essas coisas. Então é dessa forma que eu procuro otimizar. Eu vou fazendo as coisas que dá pra eu ir adiantando e que depois elas vão se terminando sozinha. Por exemplo, o arroz eu boto lá e depois ele vai desligar sozinho e tá pronto, entendeu? Então, assim, então isso otimiza e faz com que você sobre mais tempo, que você possa fazer, você possa se dedicar às metas que você quer concretizar. Porque se você for fazendo as coisas assim, sem planejamento, sem organização, realmente fica difícil concretizar, porque você não vai ter tempo para fazer. Você não sabe o que você vai fazer, você está sempre assim, aí acorda naquele dia o que eu vou fazer hoje. Aí até você pensar no que você vai fazer, ou então sair fazendo as coisas sem pensar. Às vezes se você fizesse de uma outra forma, numa outra ordem, você teria mais tempo, sobraria mais tempo para você fazer aquilo que você pretende se dedicar, certo? Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenha ajudado vocês, né? Com as dicas de hoje. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei, podem perguntar aqui embaixo, podem colocar nos comentários. Se vocês tiverem sugestão também, podem colocar nos comentários, tá? E vocês tiverem algum tema, alguma coisa assim que vocês gostariam que eu ajudasse, vocês também podem colocar. E é isso. O vídeo de hoje foi esse. Espero ter ajudado vocês. E a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo. Tchau.